E Apocalipse capítulo 19, o versículo 5 diz assim: e do trono saiu uma voz que dizia: louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes. Então ouviu que parecia ser uma voz de uma grande multidão, uma voz como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então o anjo me disse: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Amém? Amém. Lá em Apocalipse 22, no versículo 18 diz: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos dar início a este momento onde a gente quer glorificar e exaltar o Senhor. Apesar da gente falar, evitar aglomerações e outras coisas mais, que você ficasse de pé, a gente está com o nosso coração compreendendo aquele que é digno, pensando sobre aquele que tudo é. O motivo de nós estarmos aqui é Jesus Cristo. E esse trecho de Apocalipse, uma revelação das coisas que hão de acontecer, a Bíblia nos declara, ou seja, João tem uma visão gloriosa de Deus, que a igreja, nós, míseros mortais que aqui estamos, nós que estamos ali diante dele, exaltando, dando-lhe a glória, proclamando o quanto ele é santo, o quanto ele é digno, e nós podemos antecipar essa visão da glória de Deus aqui agora, sabe? A gente pode começar a antecipar, ou seja, esse momento de adoração, esse momento de entrega aqui como igreja, porque nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus, porque nós estamos aqui para adorá-lo, porque nós estamos aqui para reconhecer quem ele é. E talvez nessa caminhada, do qual às vezes nós podemos começar e às vezes parar, às vezes desanimar, mas como nós estudamos na perseverança dos santos, ele vem, nos restaura, nos coloca de pé novamente para que a gente continue. E ele nos chama nesta manhã para que a gente possa chegar até a sua presença com o coração entregue em adoração. Amém? O final aqui de Apocalipse mostra que vai ficar tudo bem. Então, de repente, o seu dia hoje, a sua semana não tem sido as melhores. Talvez a sua vida não tenha sido. Mas vai ficar tudo bem. A promessa é que ele vem. A promessa é que Jesus vem. Ele reina. Nós já temos o final da história. O final é que Cristo vem glorioso, reinando, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que você possa ter o seu coração entregue em adoração nesta manhã. Feche os seus olhos, Pai. Nós queremos te adorar, nós queremos te entregar louvores, entregar a Deus os nossos corações em arrependimento, confessando-te os nossos pecados. Ó Deus, tendo aqui como igreja em comunhão um momento de adoração sincera. Pai, transforma-nos. Assim como nós lemos aqui, Senhor, que as nossas vestes sejam purificadas pelo sangue do Senhor, e que todos os atos, ó Pai, que nós venhamos fazer, atos de justiça por causa de Jesus, ó Deus, revestidos ao Senhor, sejam em glória,
em adoração, em renúncia, em entrega. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Alegre o coração da Tua igreja nesta manhã. Alegre os Teus filhos, ó Deus, com a presença santa do Teu Espírito. Que o louvor seja um louvor sincero, em gratidão, porque nós estamos aqui vivos. A Tua palavra diz: não há louvor na sepultura. Por isso, Pai, os Teus filhos aqui vivos por causa de Jesus Te exaltam, Te glorificam aqui nesta manhã. Seja entregue ao Senhor toda adoração, Pai. Nós entregamos a Ti tudo aquilo que vai ser realizado aqui. Pedimos a bênção do Senhor, Pai, sobre cada ministro, sobre cada, ó Deus, um dos Teus filhos que estarão servindo, seja através daquilo que não está sendo visto, ou seja, através daqueles que manifestam os seus talentos. Ó Pai, tudo que nós viemos fazer aqui seja para a glória do Teu santo nome. Abençoe as igrejas reunidas neste momento, abençoe as famílias. Ó Pai, nós precisamos de Ti. Por isso nós pedimos, seja conosco aqui nessa manhã, Pai, em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Paz e graça, amém? Te convido, o pastor já falou tudo aqui, né? O pastor Wagner falou tudo. Nós estamos aqui para adorar Ele. Então, nesse momento, leve os teus pensamentos a Ele, entregue o teu coração e entenda que nós estamos aqui para elevar o nome do Senhor, amém? Para cultuar o nosso Deus, dizer que Ele é digno, amém? Te adoramos, ó Senhor.
Amém, irmãos? Continue adorando o Senhor. Se porventura seu coração está angustiado com alguma coisa, confie nele. Confie no Senhor, amém? Entregue a sua vida, entregue de todo o coração. Tudo que pode estar te afligindo, amém? Hoje é uma noite, hoje é uma manhã muito especial, né? Como todas as outras, né? Nós cultuamos ao Senhor e hoje é dia de nós lembrarmos, né? Trazemos a memória que o nosso Senhor, Ele vem, o nosso Jesus, Ele vem, amém? Então, se entregue totalmente ao Senhor em adoração.
convido a adorar o Senhor com alegria, se declarar. Bom dia, igreja. Amém. Graça e paz estejam com todos, amém? Amém. Pode se assentar, nós já vamos encaminhar para ouvir a palavra de Deus. Sempre digo que é um privilégio nosso, né, estarmos reunidos como Igreja de Cristo. Um dia tão lindo como esse que Deus fez para a sua glória, nós podemos ainda nos reunir e ouvir a palavra de Deus, louvar e adorar. É sempre maravilhoso, né? Poder fazer isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 46. Salmo muito conhecido por todos nós, né? Então, o Salmo 46, a partir do verso 1, a gente tem assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares.
Ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria, os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes estão presentes. Há um rio cuja corrente se alegram na cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus a ajudará. Pode ter trago muita dor, muita angústia, muita incerteza e muita ansiedade. Mas aquiete o seu coração e saiba que Ele é Deus. E saiba que Ele está no controle de todas as coisas. Eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos e nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos como igreja do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, por mais um dia que a Sua graça se renovou sobre as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por mais um dia podermos estarmos aqui reunidos para ouvir, sermos exortados, sermos consolados e sermos alimentados pela Tua palavra. Nós te clamamos, Senhor, como igreja do Teu Filho Jesus. Acalma o nosso coração, acalma a nossa mente. Tira de nós, Senhor, toda ansiedade, toda dúvida, toda inquietação que possa estar tirando a nossa paz. Por mais que as situações estejam adversas ao nosso redor, nós queremos e devemos crer em Ti, porque sabemos que é o Senhor, o Deus soberano que governa todas as coisas. Abençoa, Senhor, a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa a nossa vida financeira, abençoa os nossos relacionamentos, abençoa a Sua igreja, Pai, porque nós não podemos ser igreja sem Ti, porque nós não podemos ser pessoas melhores, pais, mães melhores, maridos e esposas melhores, filhos e filhas melhores, se não for pela Tua graça. Acalma, Senhor, o nosso coração e nos convença nessa manhã de que Cristo é tudo o que precisamos na nossa vida. Convença, Senhor, as nossas ansiedades que tudo vai ficar bem, que tudo está sob o Seu controle e que nada foge dos Teus santos e soberanos propósitos. Abençoa, Senhor, o nosso coração durante essa manhã, para que possamos entender um pouco mais da grandeza da Tua palavra. Abençoa, Senhor, aqueles que Te servem aqui nessa manhã, os Teus filhos e filhas que aqui estão reunidos. E aquiete o nosso coração. Acalme, Senhor, as nossas ansiedades e nos faça olhar para Ti com a nossa única e eterna esperança. Senhor, a oração da Tua igreja nessa manhã, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Amém? Amém. Bom, você está feliz essa manhã? Amém. Eu estou muito feliz. Eu estou recebendo aqui o pastor Jonas, que é um grande servo de Deus. Pode ficar, pastor, deixa eu já te apresentar aqui do seu lado. E eu já tive o prazer, né, de conhecer lá a comunidade, a igreja Rede 180 graus. 180 graus. E hoje ou seja, a gente já está marcando tempos, né? Daí, quando ele estava para vir, estourou aí a pandemia, senão vamos aguardar um pouco para a gente poder vir, ou seja, quando tiver as coisas retomando, né? E graças a Deus, assim, nós estamos acreditando em uma retomada, né? E hoje é um dia especial, que é onde eu tenho, né, assim, aprendido muito com ele, né? Eu acredito que a gente teria muitas coisas aqui para falar sobre, mas hoje é sobre Jesus, né? É sobre a palavra de Deus, e eu creio que essa que vai edificar e abençoar a sua vida, as nossas vidas e aqueles que também nos acompanham. Amém? Então, assim, vou deixar para que ele, né, se quiser, ele se apresente, fale de onde é, como é, mas só externando, ou seja, a alegria de estar recebendo ele aqui hoje. Amém? Eu queria que a gente
gente pudesse orar pela vida, né, do pastor Jonas, seu ministério, sua família, que você pudesse também abençoá-lo aí mesmo no seu lugar, ou seja, com só inclinar a sua cabeça, a gente abençoar a vida dele, amém? Pai, obrigado pela vida do teu servo que aqui hoje está, que se dispôs, ó Deus, a nos abençoar com a tua palavra. Ó Deus, nós pedimos que continue a usá-lo, continue a trabalhar na vida dele, na família dele, naquela igreja e também, ó Deus, na igreja que está sendo plantada também ali em Ibirité, que o Senhor possa estar sempre conduzindo com forte mão e em qualquer momento, ó Deus, quando ele se sentir talvez só ou sem forças, que ele lembre sempre que a força vem do Senhor. E é o Senhor que está fazendo todas as coisas através do barro, através do vaso que é. Abençoe a vida dele nessa manhã. E abençoe a todos que aqui estão, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade. Graça e paz a todos. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Alegria poder estar com vocês, como o pastor Wagner disse. Era desejo do nosso coração de estar aqui mais tempo, até mesmo porque alguns irmãos nossos vieram na ocasião aqui na Tribos, né, o pastor Alves, o seminarista Ivan, estiveram aqui e sempre nos falou, né, da comunidade, o amor, a paixão que vocês servem a Deus e nos deixou assim ansiosos para poder conhecê-los. Como o pastor Wagner bem disse, veio a pandemia e nós tínhamos alguma agenda, né, com ele, um compromisso e adiamos, porque nós sabíamos como que ia ser tudo isso. Mas Deus tem nos sustentado nisso, tem nos provido. E graças a Deus que Ele determinou um dia, no tempo, do seu tempo, para que pudesse estar juntamente aqui com os irmãos. O pastor Wagner já me apresentou, sou pastor da Rede 180. E rede é para pescar mesmo, de pescadores, como está o versículo aqui, né? É ser de pescadores, né? Então, e 180 que é uma mudança realmente que a gente faz de direção. Quando você encontra com Jesus, a sua biografia é raptada, né? Todos os discípulos de Jesus tiveram as suas biografias raptadas. Então, 180 vem disso mesmo, essa mudança radical de direção. Só para explicar o nome Rede 180, as pessoas ficam perguntando por que Rede 180. Rede vem de pescar mesmo, né? Deus nos faz pescadores de honra. Sua esposa de Natália, graças a Deus, bastante tempo juntos, mais de 20 anos, e tem 2 filhos, né? A Joana com 6 anos e o João Marcos de 3, que não puderam estar aqui de manhã, mas Deus proveu a oportunidade que eu possa estar aqui com vocês de novo em família, né? Justamente para louvar e agradecer aquele que vive e reina para todo sempre. Gostaria de estar conversando com os irmãos, né, hoje sobre as intermitências, né, do discipulado. Quando a gente fala disso, a gente está pensando justamente como que Jesus ele valorizava fatos e reuniões, talvez situações como que nós estamos vivendo hoje. Talvez assim, para muitos, o fato de estarmos aqui, né, eu falo com relação talvez à visão, à cosmovisão da maioria, né, de achar que qual seria, por exemplo, a importância dessa reunião para o Batistanato. Talvez do nosso coração, a nossa vontade seria que todos do bairro, né, soubessem ou estivessem envolvidos numa reunião como essa, ou que nós, né, demonstrasse, né, até mesmo pelo nosso ego, a importância, né, o significado disso aqui espiritualmente para o bairro Senado, quizá para a região de Venda Nova, até mesmo para Belo Horizonte. Mas quando a gente vai à Bíblia, os irmãos, né, que já passaram, eu acredito, né, por essa série de ministrações no Evangelho de João, né, e é justamente esse Evangelho que eu gostaria de mencionar, pelo menos nos seus capítulos, nós vemos como que foi a trajetória de Jesus e o que seria importante para Jesus. Se nós somos discípulos de Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, o que é importante para o nosso mestre é importante para nós. Então a gente percebe nesse livro, nesse Evangelho escrito por João, o movimento que Jesus faz, né, não somente para se manifestar como rabino, né, como um mestre, mas também como o Salvador do mundo. E nós percebemos que talvez o movimento que ele faz vai de encontro ao que nós chamamos do que é importante.
Qual de nós que não passa vontade de que fôssemos conhecidos, né, em Belo Horizonte, tivéssemos reconhecimento e que as pessoas de repente façam, puxa vida, você é da Rede 180, eu conheço a Rede 180. Ah, você é da Tribos? Eu conheço a Tribos. Quantos de nós não ficamos, às vezes, até decepcionados com alguém que fala assim, mas já falaram isso comigo, não é da Tribos, não é da Rede mesmo. Mas isso é nome de igreja? Então assim, por causa dessa palavra que nós chamamos de importância, o que é importante? O que é significado? E nós sabemos que o Evangelho ele vem justamente para ressignificar as coisas, para dar importância àquilo que às vezes muitas pessoas não dão importância. Se julgarmos, por exemplo, né, a chamada dos discípulos de Jesus, talvez se nós fôssemos fazer um estudo sobre o perfil de cada um desses discípulos, eu duvido que alguém aqui, num processo seletivo, tendo uma empresa, um empreendimento para fazer, e que você tivesse que selecionar 12 homens, você buscaria, né, os piores. Geralmente você buscaria os melhores, você queria estar com os melhores junto com você, porque nós pensamos o seguinte, estando junto com os melhores, a gente consegue melhores resultados, não é verdade? Mas observe quem que Jesus chama. No capítulo 1 de João, Jesus ele não se manifesta no templo em Jerusalém. Ele poderia ter escolhido o templo, já que ele foi anunciado, já que desde os livros proféticos o anúncio dele é respaldado, e João Batista vem com um precursor falando que ele é apenas a voz que clama no deserto, mas o Cordeiro de Deus, ele haveria de vir, ele não tinha se manifestado. Era de se esperar que, por exemplo, Jesus escolhesse o Monte das Oliveiras, ou se não o templo, né, que seria talvez o maior símbolo judaico cristão. Mas Jesus ele não escolhe o templo para se manifestar. Quem que ele escolhe para se manifestar? Para as pessoas mais simples, as mais simples. Por isso que eu quero que você dê muita importância ao momento, ao que nós estamos vivendo, que talvez aos nossos olhos, isso quer dizer, aos nossos olhos parece não ser importante, porque o que nós julgamos ser importante, nós às vezes medimos com a medida que é diferente daquilo que Deus gostaria que a gente medisse. E Jesus, na verdade, ele tem encontros isolados, íntimos. E cada vez que eu vou ao Evangelho, principalmente o Evangelho de João, eu valorizo ainda mais reuniões como essa, tá? De comunidades realmente pequenas. Não estou dizendo que Deus não opera em comunidades grandes, mas estou dizendo que eu valorizo ainda mais encontros como esse. Por quê? Porque são justamente nesses encontros que nós conseguimos, né, traçar algum meio de nos comunicar. Tudo que nós fazemos através de intimidade. As grandes decisões que você toma na sua vida, você toma a partir de uma segurança que você tem com pessoas que você está conversando, que são próximas de você, que são muito importantes. Nós construímos família através de intimidade, nós construímos amizade através de intimidade, e até mesmo as decisões em negócios você faz quando você já se encontra íntimo daquilo que você precisa realizar. Não é diferente com Jesus, porque Jesus ele procura justamente os anônimos da sociedade para se revelar a eles. Quem que era André antes de Jesus encontrar com ele? Quem que era Simão Pedro antes de Jesus encontrar com eles? Talvez pessoas que a sociedade da época não daria nenhum valor, nenhuma importância. Por quê? Eram homens que não tinham CPF na época, porque CPF é algo muito novo nosso, mas que tinha um endereço fixo como nós temos, tinha um ofício fixo como nós temos, fazia coisas simples como nós fazemos no dia a dia. E de repente Jesus encontra com esse homem e fala, quer vir após mim? Eu posso fazer vocês pescadores de homens. E eles abandonam tudo e vai seguir Jesus. Que Deus maravilhoso é esse que prefere revelar-se a pessoas anônimas como Natanael. Onde estava Natanael? Debaixo de um pé de árvore. E você olha assim, qual que é a importância desse ato de alguém estar debaixo de uma árvore? E Jesus conversa com ele e fala assim, não, você crê porque eu falei que eu te vi antes mesmo de te revelar? É por isso que você está crendo? A alegria de vocês deveria ser muito maior. A alegria de vocês deve consistir
em vocês ter nome escrito no livro da vida. É isso que nós, como santos eleitos, devemos desejar. Observe que no capítulo 2, Jesus está no casamento. E obviamente o casamento, os noivos, chamam o maior número de convidados. E Jesus vai para Caná, nesse movimento de reunir discípulos, ele vai a Caná da Galileia. Mas observe que o milagre dele mesmo, ele não se deixa revelar para a maioria. O milagre que Jesus opera, ele não opera diante dos convidados, ele não opera nem sequer diante do noivo. O noivo não sabe o que está acontecendo. Nós vemos a história. A mãe fica preocupada com a situação do noivo, porque o vinho estava se acabando, e naquela época não era como hoje. Imagina, hoje nós preparando para casar, os noivos demoram meses para se preparar para uma noite de festa. Às vezes naquela época era comum estarem em mais de dias de festas. E chega um determinado momento que o vinho está para acabar. A mãe de Jesus, Maria, chega diante dele e fala assim: Jesus, o vinho está acabando. E Jesus fala com ela: mulher, o que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E nós vimos ali que não há uma forma, igual as pessoas interpretam, de uma rebeldia. Não é isso. É a forma dele anunciar que o reino de Deus havia chegado e que não haveria ter essa preocupação humana do momento exato da sua revelação. E ele simplesmente pede serventes, preste bem atenção nessa palavra, e fala assim: encher essas talhas de água. O que era talha? Um lugar que as pessoas, como o costume judaico, ficavam na porta para se lavar. E o servente sabe que aquilo é água. Os serventes são os escravos inúteis. Não sei se você sabe, em Israel, por exemplo, os escravos que eram considerados inúteis, que não tinham nenhuma habilidade, que não sabiam cozinhar, não sabiam cuidar de ninguém, eles ficavam na porta, eram colocados como se fosse assim: não, pelo menos lavar o pé, você sabe fazer lavar o pé de alguém. Então vocês são servos inúteis, vão ficar na porta. Então observe que Jesus, ele não se revela para o noivo, ele não se revela para a noiva, ele não se revela para os convidados. Mas os serventes sabem que aquilo que eles estão carregando é água. E quando eles apresentam o mestre-sala é aquele degustador de vinho, e toma aquele susto e fala assim: é comum os noivos darem primeiramente o melhor vinho, depois de todos estarem embriagados e bêbados, aí traz o vinho inferior. O que está acontecendo com esse noivo? Que empreendimento que eles fizeram, que agora o que eu estou provando é o melhor vinho? Eu imagino os serventes na cabeça dele: não, quem está embriagado é o mestre-sala. Que ele está falando que tem vinho, sei dentro, nós sabemos que tem água. Mas Jesus transforma a água em vinho, e quem percebe, quem sabe do milagre é somente as pessoas mais simples daquela cerimônia. O noivo não está sabendo o que está acontecendo, mestre-sala não sabe o que está acontecendo, ninguém sabe o que está acontecendo. E Jesus continua esse movimento. Tanto que em João 3, Nicodemos já é um nome notável na sociedade. Nicodemos é um dos mestres em Israel. Jesus poderia, por exemplo, aparecer para a sinagoga, para os sábios, para os mestres. Mas de repente nós vimos Nicodemos num encontro casual, noturno com Jesus, em que eles têm uma conversa, em que ele chega e fala: mestre, eu quero reconhecer que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer essas coisas se Deus não for com ele. E Jesus olha o discurso de Nicodemos e fala assim: olha, Nicodemos, você é mestre em Israel, mas você precisa nascer de novo. E quando Jesus fala do novo nascimento, Nicodemos, meio que de uma forma irônica, porque nem mesmo uma criança, um adolescente faria uma pergunta dessa, vira para Jesus e fala assim: mas como que isso vai acontecer? Porventura eu posso me tornar uma criança, um bebê, fazer o processo inverso, entrar no útero da minha mãe e nascer de novo? O qual Jesus responde para ele também de forma irônica: eu não acredito que você é mestre em Israel, está me fazendo uma pergunta dessa. É necessário que você, Nicodemos, nasça da água e do Espírito. Mas observe que Jesus não está falando isso para os mestres, para os escribas, para os talmidins de uma sinagoga. Ele está apenas se revelando a um dos seus mestres numa rua judaica em uma noite. Aí nós vimos em João 4, Jesus indo para Samaria. Há aquela dissensão, aquela discussão entre os fariseus, que Jesus estava batizando mais discípulos do que João.
embora Jesus mesmo não batizasse, mas seus discípulos. Então ele sai daquela região e vai para Samaria. E nós percebemos que também em Samaria, o encontro de Jesus não é com a cidade. Se ele está indo e tem discípulos e está tendo aquele alvoroço na história, é bem provável que qualquer um de nós quisesse, realmente fazer uma cruzada, talvez nessa cidade. Puxa vida, Jesus vai passar por aqui. Manda avisar, manda os discípulos ir à frente, falar que Jesus vai passar por aqui. Qualquer humano faria isso. E Jesus não faz, ele escolhe. O texto diz que ele é que decide, é necessário ele passar por Samaria. É uma rota que normalmente os judeus não faziam, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. É uma rota que um judeu evitaria, e Jesus não evita. Jesus, na verdade, ele provoca esse encontro. E lá no poço de Jacó, você já conhece a história. Chega a mulher, e eles começam a ter uma conversa muito estranha, porque eles começam primeiramente falando de água, depois eles passam para falar de adoração, e depois de adoração eles começam a falar sobre vida íntima, a tal ponto que Jesus toca num assunto tão íntimo daquela mulher, que ela fala assim: você só pode ser mestre, você só pode ser um profeta. E Jesus fala com ela: chama seu marido e vem me ouvir. E ela fala: eu não tenho marido. E Jesus, justamente nesse momento, toca no ponto mais íntimo daquela mulher. De repente os seus discípulos chegam, e obviamente o encontro não fica mais individual, restrito aos dois. E eles chegam e ficam meio que sem perguntar, porque é o encontro de Jesus, e eles veem Jesus com a mulher naquele horário, do costume judaico também. Alguém naquele horário só poderia ser uma pessoa com nódoas morais. E eles veem, não têm coragem. Observe que os discípulos querem perguntar alguma coisa para Jesus, mas eles não têm coragem. Porque vem Jesus no encontro com uma mulher, o que não é muito comum para um homem judeu, principalmente falar a essa mulher em público. E nós vimos que dali Jesus faz o trajeto para Jerusalém, de volta ao templo, mas ele não se revela ao templo. Ele prefere passar pela porta das ovelhas, e ao atingir a porta das ovelhas, ele vai a um tanque de Betesda, e onde, por exemplo, havia muitos enfermos. Eu fico imaginando o que é Betesda hoje. Muita gente critica o SUS, e não quer dizer que não precisa de investimento, mas imagina Betesda. Eu quero que você imagine Betesda. Betesda era um lugar que todos os doentes eram levados para aquele lugar, porque lá tinha uma lenda, segundo eles, o costume judaico, que um anjo, preste bem atenção nisso, em um determinado tempo, não especificou o tempo, agitava a água. Primeiro que descesse, era curado. Preste bem atenção, era o primeiro, não tinha segundo. Aquilo virou uma crença em Betesda. Betesda estava próximo do templo, mas parece que era uma religião paralela, que as pessoas não iam para o templo para buscar cura, mas ficavam em Betesda. Eles estavam à margem da religião, porque os sacerdotes não se importavam com esse movimento, os levitas não se importavam com esse movimento. De tal forma que em cada alpendre, eu imagino, havia todo tipo de males que havia em Jerusalém. Por exemplo, havia um homem lá que na narrativa dele, para Jesus, ele vai dizer que há 38 anos eles estavam daquela forma. Agora você imagina o que é a família levar aquele homem de manhã, 6 horas da manhã, já começa para o judeu, e o coloca esperando o milagre. Aí depois você imagina, às 18 horas, término do dia do judeu, você voltando com o homem no mesmo estado. As conversas, eu gosto muito, não de romantizar o texto, eu gosto de entrar no texto e ficar imaginando quais eram as conversas da família com aquele homem. E aí? O que aconteceu com o milagre? Sim. Teve alguém que foi curado? Sim. Mas por que você não foi? Você já sabe, eu sou um paralítico, como é que eu vou? Tanto que há no discurso dele, quando Jesus pergunta para ele: quer você ficar curado? Qual que seria a resposta mais óbvia para alguém que quer curado? Ele não responde a Jesus. Ele está tão triste, ele está tão traumatizado, a neurose já está tanto na mente dele, que alguém chega perto dele e pergunta: quer ser curado? Ele fala assim: você não deve conhecer a liturgia do lugar, você não deve conhecer o ritual. Por quê? Senão você não fala uma pergunta dessa. Você acha que eu estou aqui porque eu quero? Ele pergunta: como que eu vou ser curado? Se quando um anjo agita a água, vai outro na minha frente, desce e é curado.
Tanto que Jesus não tem nem paciência para explicar. Jesus simplesmente fala com ele: pega a sua maca, pega a sua cama, vai para a sua casa. Eu imagino ele tentando. Não dá tempo para reconhecer o milagre. No meio de tantos doentes, Jesus apenas se revela a um homem que havia 38 anos. Ninguém imagina como que esse homem estava tão decepcionado de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Já estava vendo seus semelhantes como concorrentes. Tanto que ele vai dizer isso para Jesus: toda vez que eu tento, vai outro na minha frente. Ele não se regozijava mais com a cura do outro. Ele só estava vendo o outro como o seu concorrente. Muito comum nos nossos dias. Às vezes as decepções, os fracassos, nos fazem ver justamente o outro apenas como concorrente. E é por isso que a nossa sociedade, ela é, ao invés de ser inclusiva, ela é excludente. Você já começa tendo que participar de uma seleção que seja natural. Na escola, tudo é medido por números e você precisa apresentar resultados. O que Jesus está falando para aquele homem é que ali estava passando alguém que dava importância a esses encontros singelos. E nós vimos que quando Jesus já começa a ter uma multidão de pessoas a segui-lo, é necessário que ele faça ali realmente uma seleção. Distinguir quem é seguidores e distinguir quem é discípulo. Há uma diferença muito grande. Porque sempre você vai encontrar, nos evangelhos principalmente, Jesus olhando para a multidão. Algum capítulo você vai encontrar isso: vendo Jesus as multidões. O que você precisa entender é que aquela multidão, ou as multidões, eram compostas de pessoas distintas, como nós estamos aqui hoje. Alguns são discípulos, alguns vão descobrir que talvez sejam ainda meros seguidores e precisam se tornar discípulos, e outros talvez não são nem discípulos nem seguidores, são apenas religiosos, acostumaram a estar em um lugar em um dia, porque se ele não for em um lugar em um dia determinado, parece que a semana já começa mal. Vê aquela pessoa que fala assim: nossa, se eu não for na igreja no domingo, parece que minha semana começa mal. Então, talvez a pessoa dá mais valor ao dia dominical e até mesmo lugar do que a própria reunião em si, do que isso, o significado disso aqui para nós, o significado disso aqui espiritualmente para o cenáculo, para a região de vocês. E Jesus, ele começa um discurso que assusta os judeus. Primeiramente porque os judeus já têm todo o decálogo para se cumprir, e Jesus, Deus fala que não aceitava nenhum tipo de sacrifício humano, e Jesus, de uma forma metafórica, começa a falar que os seus discípulos, para terem parte com ele, haveria de comer da sua carne e beber do seu sangue. Se fosse um discípulo, saberia do que Jesus estava falando. Interessante que em João 6,60 fala que muitos discípulos, não é seguidores, muitos discípulos viraram e falaram: é duro esse discurso, quem poderá ouvir? É duro. Por que é duro? Porque Jesus está falando para discípulos, ele quer separar, ele está fazendo uma seleção, ele está querendo separar discípulos talmidins de seguidores. Engraçado que no 66, e não sei por que isso está sendo uma curiosidade, sempre João 6,66. 6,66 fala que muitos discípulos deixaram de seguir Jesus. João 6,66. Muitos discípulos o abandonaram. Aí você pensa assim: Jesus deve ter ficado frustrado. Por quê? Ele veio para aparecer, ele veio para se revelar, e até agora as aparições dele são para ou grupos muito restritos, ou talvez se revelando a pessoas, não como nós imaginaríamos que ele se revelasse, ou que o judeu quisesse que ele se revelasse, embora estava esperando o Messias há tanto tempo. E de repente Jesus vê um grupo persistente que ficaram. Talvez se fosse um de nós, somente líderes, pastores, pastor Wagner, pudesse falar assim: ó, pelo menos vocês ficaram, que bom que vocês ficaram. Interessante que Jesus não faz isso deles. Jesus pergunta assim: vem cá, por que vocês não foram junto com os demais? Por que vocês não foram embora? Por que vocês também não foram embora? Percebe que Jesus está querendo saber qual que é a razão daquela multidão estar atrás dele. Porque muitos da multidão só estavam bem da verdade por causa do pão e do peixe.
só estava para satisfazer uma necessidade física para ser curado. E Jesus realmente sabia, preciso me revelar, eu preciso construir um grupo que vai levar adiante essa missão, que chegou até nós. Mas quem que eu vou colocar essa missão? Quem de fato vai suportar o discipulado? E observe que entre aqueles 12 há um, que talvez seja mais explosivo, seja mais sanguíneo, ele toma a palavra e ele fala: Senhor, para quem e não onde? Para quem iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Não é o lugar. Pedro não pergunta para onde nós vamos. Pedro pergunta para quem? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. E é fato que Jesus está na porta das ovelhas, ele não perde a oportunidade de agora sim manifestar publicamente. Mas observe que ele manifesta publicamente, estando já na festa dos judeus, no templo. Mas quando ele fala, sobre a verdadeira água, que as pessoas que acreditassem, rios de água viva iam fluir do seu ventre, ele não está falando especificamente para a multidão. Ele está falando para esses desertores que haviam abandonado. Ele está falando para os seus irmãos, principalmente de carne, que tinha falado para ele assim: olha, eu não consigo te entender. Porque se você quer se manifestar, você se manifestaria para a multidão. Quer ficar conhecido, vai para a Judéia. A gente não consegue entender por que você está se fazendo milagre. E todo milagre que você realiza é uma máxima de Jesus, né? Parece que ele cura a pessoa e fala assim: vai para sua casa e não conta para ninguém. Imagina hoje, se alguém fizesse isso. Não, fala que você recebeu a bênção. Fala isso, fala aquilo. A necessidade de se mostrar importante. E parece que Jesus não tem essa preocupação. Já no capítulo 8, ele sobe o Monte das Oliveiras, mas quando ele volta, ele encontra um grupo de pessoas, embora aquela reunião entre religiosos, vocês conhecem o episódio, a mulher adúltera, começa cheio de pessoas e gente querendo acusar, acaba aquele encontro apenas com Jesus e a mulher, de novo, um encontro casual, único, singelo, em que todo mundo vai embora. Depois Jesus fala assim: aquele que tiver sem pecado seja o primeiro que atire a pedra contra essa mulher. E eles pensando e arrazoando como que nós podemos fazer isso, nós também temos pecado. O que acontece? Jesus vira para aquela mulher e fala assim: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela: não, nem eu também te condeno. Vai em paz e não peques mais. Aliás, a saudação nossa final lá na rede, eu sempre falo isso: vai em paz e não peques mais. Porque o que o mundo precisa não é de acusação. O que o mundo precisa é de paz. E além disso, é uma transformação de vida, que essa paz possa fazer com que a pessoa não volte a pecar. Observe que no capítulo 9, Jesus também encontra um grupo de pessoas, e agora sim tem um servo de nascença, e olha como é que a visão dos discípulos é deturpada da mesma visão de Jesus, as cosmovisões são diferentes. Os discípulos perguntam para Jesus: mestre, quem é esse? Quem que pecou? Esse ou seus pais para que nascessem cego? Que para o judeu, todo mundo com uma anomalia só poderia estar pagando o pecado, ou seu, ou pelos seus pais, ou pelos seus ancestrais. Observe que Jesus fala assim: olha, nem esse nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que se manifeste nele a glória de Deus. E Jesus de novo faz a cura, coloca lá a saliva, faz aquele lodo e manda ele lavar lá no tanque de Siloé. Uma forma bem atípica de cura, se você observar. Jesus não repete nenhum processo. Nas curas que ele realiza, ele não repete nenhum processo. Para o cego ele fala assim: lava no tanque de Siloé. Para outra semente fala assim: vê a tua fé, te curou. E a pessoa simplesmente vê. Outro, ele ainda cospe literalmente, chega assim e escarra no olho daquele moço. Eu imagino o cego tomando a escarrada de Jesus. Cara, você está louco? Você cuspiu nos meus olhos? Aí Jesus pergunta para ele: o que você está vindo com esse cuspe? Eu vejo os homens como árvores. Não está bom ainda não, vou cuspir de novo. Não, e avisa Jesus. E toma outra cuspida. E depois vem e vê tudo limpo, sabe? Então quando eu vejo as operações desses milagres, eu vejo que Jesus sempre está se revelando a pessoas simples, anônimos da sociedade.
Aí no capítulo 10, ele vai fazer aquela analogia, né, entre o bom pastor e vai dizer que o ladrão, aquele que não é o bom pastor, ele vê vir um lobo, ele foge, ele corre, porque o ladrão ele não é pastor, ele é um mercenário, né? Ele veio para dar vida e vida com abundância. E o ladrão ali, que não é o diabo, ele vai dizer, só vem para matar, roubar e destruir. No capítulo 11, nós temos ele saindo de um lugar e voltando para Betânia, porque uma família de Betânia, não é a cidade inteira, mas uma família pede para que ele volte, porque o seu amigo havia morrido. E Jesus ainda demora 4 dias para chegar na casa do amigo. Observe que Jesus não se revela para Betânia, Jesus não se revela para a comunidade que Lázaro fazia parte, mas a comunicação só fica em torno de Maria, Marta e Lázaro. Só fica entre 3. Há uma multidão de pessoas que esperam que Jesus vai fazer na frente do túmulo, e Jesus só vira unicamente para Marta e fala: Marta, se creres, você vai ver o teu irmão. E ela não acredita, ela fala assim: Senhor, eu sei que eu vou ver no último dia, no dia da ressurreição. Jesus retoma o discurso com ela e fala: não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que se você crer, você vai ver o seu irmão em vida. E percebe que quando Lázaro ele é ressuscitado, aí sim é um alvoroço, principalmente no capítulo 12, fala que os fariseus, não contentando em perseguir Jesus, agora quer matar o milagre que Jesus havia feito, porque eles mesmo vão dizer, agora ele fez um milagre incontestável. Porque agora até os judeus, agora não são só as pessoas, os gentios, não são os descrentes, não, agora até mesmo os judeus ortodoxos estão começando a seguir esse homem. Não dá mais para continuar com um testemunho incontestável desse. O que a gente faz? Mata o milagre. Mata Lázaro. E no capítulo 13 a gente vê Jesus preparando os discípulos. E a coisa vai ficando mais tensa a partir de agora. Porque ele prepara um cenáculo, ele prepara um lugar, e ele literalmente se despe, fica nu na frente dos seus discípulos. A gente tem um pudor com essa palavra, né? Pelado. Mas é isso que Jesus fez. Jesus, ele se revelou. Ele haveria de ficar de novo desnudo na cruz do Calvário diante de uma multidão de escarnecedores, mas por conta própria a sua nudez só seria revelado para os íntimos, com uma forma de dizer: vocês me conhecem integralmente, não há nada que eu possa esconder de vocês. E vocês conhecem o cerimonial do lava-pés. Jesus, ele se apropria de um ritual judaico, e ele faz o papel do servo inútil, que eu falei lá de Caná, aquele que toma a bacia e começa a lavar os pés dos discípulos. E Jesus lava o pé de André, de João, de Tiago. Mas quando chega naquele que é o mais sanguíneo, ele fala assim: não, você não pode lavar meus pés, é muito para eu aceitar. E Jesus vira para aquele homem e fala assim: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E Pedro imediatamente, como ele é muito decisivo, é 880, né? Ele fala: não, Senhor, então se é assim, lava tudo, lava a cabeça, barba, faz tudo, me lava por completo. E Jesus o lava. E no capítulo 14, Jesus começa a preparar os seus discípulos para a sua partida. Ele vai falar assim: não fiquem preocupados, para onde eu vou há muitas moradas, meu Pai tem preparado muitas moradas para vocês. Não fiquem preocupados com coisas banais, vocês já provaram que não são discípulos. E aí sim ele começa a intensificar o discipulado de tal forma que ele vai dizer no capítulo 15, olha, eu sou a videira verdadeira, mas quem é o agricultor é meu Pai. Toda vara em mim que não dá fruto, ele vai cortar, mas aquela que está dando fruto também vai passar por um processo, porque ela vai ser podada. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Então, às vezes, nós queremos evitar a poda ou evitar mesmo o corte. O que Jesus está dizendo é necessário que haja para que haja mais crescimento. Talvez a gente fique triste com irmãos que vão. Parece que João, o apóstolo do amor, não preocupava muito com isso, não. João era amoroso. Mas quando um grupo saía da igreja, ele falava assim: deixa aí, eles não eram dos nossos, fazia parte. Então Jesus está comunicando algo aos discípulos, os discípulos já estão percebendo já o discurso, são as intermitências do discipulado. E agora sim, quando Jesus começa a falar, ele já começa a se assimilar, e ele já consegue inclusive entender sobre os sinais que Jesus está apresentando para dizer: a minha hora está chegada.
a partir de um determinado momento, vai ser com vocês. E no capítulo 16, que eu acho mais lindo, que é um capítulo que ele fala especificamente para discípulos. E ele fala assim: olha, a alegria de vocês, ninguém poderá tirá-la. Porque é algo que já está intrinsecamente plantado no coração de um discípulo. Porque o discípulo não é como o aluno. O aluno, ele aprende, ele estuda e faz uma prova somente para tirar uma nota, mas depois esquece o conteúdo. O discípulo, ele primeiramente ouve o ensino, assimila, transforma a sua vida através desse ensino e bate um desejo no coração dele de fazer outro discípulo, através do ensinamento que ele recebeu. Aí você distingue discípulo de seguidores. E Jesus vai falar com eles: nesse mundo vocês vão ter aflições. Aqui é que dá um culto na nossa mente. Porque foi nos ensinado que aqui, se você estiver em Cristo, você não tem aflição. E você convida as pessoas, e as pessoas vêm para a igreja e falam assim: eu quero resolver o meu problema. E você às vezes apresenta como Jesus: não, Jesus vai resolver o seu problema. Vai na minha igreja que lá seu problema vai ser resolvido. E a pessoa fica 10 anos e o problema dela não é resolvido. Ela continua tendo problema, sabe? Porque você não tem fé. Se você tivesse fé, seu problema já estava resolvido. Aí nós mudamos o discurso, já não é mais Jesus, é com a pessoa, o problema está com a pessoa. E eu vejo gente todos os dias frustrados, saindo da igreja por causa desse tipo de discurso. Porque alguém disse o que Deus não disse. Porque o que Jesus disse foi: nesse mundo vocês vão ter problemas. E se você for um seguidor mesmo de Jesus, prepare-se que o problema vai ser ainda maior. Sabe por quê? Jesus chega diante dos seus discípulos e fala assim: vocês querem vir após mim? 3 coisas que vocês fazem. Primeiramente, negue-se a si mesmo. É fácil você dar não para o próximo. Agora, dar um não para si mesmo é muito difícil. Depois, não pare aí. O processo discipulado é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Ele não fala de coroa. O problema do nosso cristianismo contemporâneo é que nós estamos oferecendo louros, enquanto o nosso mestre usou uma coroa de espinho. Enquanto nós estamos oferecendo tronos, Jesus, ele abraçou a sua cruz. E ele diz para o discípulo: tome a sua cruz para depois vocês terem coragem de seguir-me. Então é um processo. Há as intermitências do discipulado. E no capítulo 17 ele faz aquela oração maravilhosa, que é considerada a oração sacerdotal, em que até nós somos atingidos por essa oração, porque ele vai dizer: não oro apenas por estes, mas por aqueles que ainda hão de vir. Você já parou para pensar nisso? Às vezes você fica pedindo o nosso programa, ora por mim. Mas você já parou para pensar que Jesus, ele orou por você? Não foi simplesmente o pastor, o líder, o irmão de igreja, ou quem está na oração. Ou geralmente a gente faz pedido porque a gente sabe quem realmente tem vida de oração. Mas você já parou para pensar que Jesus orou por você? Ele citou seu nome na eternidade. Talvez não naquele momento, mas ao dizer: oro também por aqueles que o Senhor há de me entregar. Que o Senhor os preserve. Não os tire do mundo, mas os preserve do mal. No capítulo 18, nós vimos que ele passa para o vale de Cedron, vai ao jardim e já começa a se agonizar. E seus discípulos já percebem que a hora está próxima, porque no 19 ele já é apresentado a Pilatos, já tem aquela multidão que está ali gritando para que ele possa crucificar, e ainda assim ele não perde. Aliás, ele não é tentado em se revelar daquela forma. Por que poderia se revelar, dizer assim, que é o Cristo? Inclusive a mulher de Pilatos já tinha dado dica, que estava atormentada, tinha tido um sonho, e ela aconselha Pilatos: olha, não envolva muito com esse homem. Imagina, Jesus se revelando para a mulher de Pilatos, já estava com trauma. Eu sou o Messias. Poderia ter aproveitado, inclusive no capítulo 20, para falar assim: agora eu ressuscitei. Agora qual que é o processo de revelação? Vou procurar Pilatos, né, que é o governador, e vou falar assim: você me autorizou a crucificação. Pá! Cheguei. Imagina, Pai seja convosco. Né? Eu fico imaginando, fora que é uma comunidade, Jesus tinha um senso de humor muito grande. Você imagina, você está conversando, trancado, ele está aqui com medo de pandemia, todo mundo preparado. Aí os judeus estão lá perseguindo porque matou o líder, é normal. Vocês viram o que aconteceu na ressurreição mineira.
matou Tiradentes, os outros queriam dizer todos. Pega o líder, a imaginação que dá é, o líder entregou a todo mundo. Os discípulos estão com medo, tanto que alguém bate na porta, e as mulheres, né, que foram no sepulcro para ver o que tinha acontecido, e estão batendo na porta, e os machos lá dentro não abrem a porta, porque estão com medo. Imagina se for alguém para nos matar, porque o processo de crucificação foi tão dolorido, e Roma sabia fazer isso muito bem, para quê? Para dar o exemplo, para que ninguém repetisse o feito daquele que promoveu a insurreição. Mais ou menos o que Portugal copiou ao fazer com o Tiradentes. Mas não chega perto do que seria a crucificação. Depois você lê o processo de crucificação. Tem informações na internet sobre isso, você vai ver como que é doloroso e por que Roma fazia isso. E os discípulos estão com medo. E percebem que as mulheres, quando elas recebem a notícia no sepulcro, elas estão alegres, elas estão eufóricas. E Jesus fala com elas, fala com os meus discípulos, que eu encontro com eles na Galileia. Eu acho interessante isso. Por que o encontro é na Galileia? Porque hoje foi tudo começou. Um lugar simples, um lugar de encontros casuais. Mas Jesus, quando percebe que as mulheres já estão saindo, fala assim, pera aqui. E somente Marcos vai ter esse registro, em que Jesus fala para os discípulos e a Pedro, que encontro com eles na Galileia. Quando eu leio Marcos capítulo 16, do 1 ao 6, a forma particular, individualizada que Jesus tem com Pedro, e se você sabe a história, Pedro estava completamente desviado, desigrejado, desapostolado, se é que tem essa palavra. E ele leva outras pessoas aí com ele também, porque ele tinha sido decepcionado. Nós acreditamos num homem, e esse homem morreu, desapareceu. E de repente as mulheres entram e falam assim, olha, Jesus ressuscitou. As pessoas ficam fora, como assim? Nós vimos de lá tudo, Jesus ressuscitou de fato. E as mulheres falam assim, não, tem um recado especial. Pedro está lá, você imagina. O que tem mais coragem fala assim, eu não acredito se eu não venho tocar na ferida. Esse é o que tem mais coragem. Pedro está arredio porque ele sabe o que aconteceu na quinta-feira passada. Os trâmites dentro do pretório, a negação não diante da guarda pretoriana, mas a negação diante de uma criada que chega perto dele e fala assim, moço, você parece um crente. Que isso? Não sou crente não? Não, você é crente sim. Passou a linguagem. Você tem um evangeliquez. Aí Pedro começa para desfazer que ele era discípulo, a Bíblia fala que ele começa a praguejar, começa a falar palavrões. A menina fala assim, cara, mas seu palavrão está tão desituado que até falando palavrão você parece que é um deles. E Pedro naquele momento, e aí nesse momento eu acho que o Mel Gibson capta, né, uma imagem maravilhosa do filme dele, em que Pedro está negando e passa Jesus, sabe aquele slow que a câmera dá, em que muita gente ficou assim, por não ler a Bíblia, né? Fica, o filme, vai ler a Bíblia, meu irmão, aqui estava na Bíblia. Os olhos de Jesus encontram com os olhos de Pedro. E Pedro lembra da última palavra de Jesus. Satanás me pediu para te enganar. Mas observe o que Jesus disse. Jesus fala, eu não orei para te livrar. Ele falou assim, eu orei para você ser forte. Você não foi. Você decepcionou. E no capítulo 21, você tem esse encontro. Porque Marcos me deixa curioso. Porque Marcos fala desse anúncio, cria essa expectativa, mas não fala do encontro. Lucas cita o lugar, é para ir para Galileia. Por isso tem que ler os evangelhos de forma simultânea. Mas Lucas vê a importância do lugar, mas não fala do encontro. Aonde que eu consigo encontrar o encontro de Jesus, citado por Marcos e citado por Lucas? Em João. Aí você não fala assim, puxa vida, o Wagner trouxe um pastor que nem deu a Bíblia. Embora tenha citado toda a Bíblia. Aí então você abre a Bíblia agora, em João capítulo 21, permita-me ler a partir do versículo 15. João capítulo 21, a partir do versículo 15. Aí você já sabe que o contexto é
Pedro com os discípulos pescando, não consegue apanhar nada. Mas Jesus, a efeito de contexto, vou ler todo o capítulo, logo no início, capítulo 21, versículo. Depois disso, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhe disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam: não. Olha o senso de humor de Jesus. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. E lançaram-na, e então já não podia tirar a rede por causa da quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum discípulo ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de terem ressurgido entre os mortos. Versículo 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou-lhe pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? E Simão entristeceu-se por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Essa é a experiência de um dos maiores líderes da igreja cristã. Uma experiência pautada pelo fracasso. E Pedro está preparado para esse encontro, porque as mulheres já tinham dito: o Senhor quer encontrar com você na Galileia e quer ter um papo especificamente com você. E a Pedro de Marcos deixa Pedro com essa expectativa acesa. E o que mais me chama a atenção nesses versículos é justamente essas três perguntas que Jesus faz diretamente a Pedro. O jantar ficou um pouco indigério naquele momento, porque os discípulos saem para pescar, não tem nada, não apanha nada. E Jesus já tinha preparado algo. Os irmãos observam que quando Jesus retorna com os discípulos, já havia comida aqui. Jesus já tinha preparado um braseiro, já havia colocado pão e peixe, e foi atrás dos seus discípulos, procurando aqueles desigrejados, aqueles desertores. E se revela a eles, e tem que se revelar de uma forma que eles entenderiam muito bem, que é através de um milagre. E ele meio que fala algo que era óbvio para pescadores: lançar a rede do lado direito. E eles lançam, e são tantos peixes, e através do milagre, um dos discípulos denuncia e fala para Pedro. E aqui fica muito individual e particularizada a conversa: é ele. E Pedro, com vergonha, ele lança-se ao mar. Mas não adianta fugir, porque a conversa ia se dar na praia. E os outros discípulos estão preocupados aqui com o milagre, porque tinham que arrastar 153 peixes para a praia, de tal forma que é um outro milagre, que as redes não se rompem, porque eram grandes peixes. E quando eles chegam, eu fico agora a imaginar o cenário que Jesus preparou especificamente para Pedro.
Porque se você olhar as narrativas de Lucas capítulo 22, você vai ver e perceber que Pedro estava negando Jesus onde? No pátio. E o que havia no pátio? Uma fogueira. E percebe que Jesus reconstrói esse cenário e esses elementos, principalmente ao colocar agora em cima do braseiro, dois elementos muito presentes durante o seu ministério, que é pão e o peixe. Talvez para muitos, ao ler esse texto, quando os discípulos saltam em terra e vê brasas acesas, temos peixe e pão, talvez não faça muito sentido. Mas para Pedro fez. Porque Pedro lembra da quinta-feira fatídica. Pedro vê aquele braseiro e fala assim: não é possível que ele vai retomar. Não é possível que ele vai falar disso diante. Mas se ainda assim ele falar diante de todos, se ele me expor, eu estou preparado. Mas percebe que Jesus não expõe a Pedro. Jesus fala assim: filhos, eu preparei tudo para vocês. E é Jesus que parte o pão. Porque naquela cultura era comum o próprio judeu tirar o seu pedaço de pão, tirar o seu bocado. E Jesus, ele continua do mesmo jeito de antes. É ele que parte o pão e dá aos discípulos, é ele que parte o peixe e dá aos seus discípulos. Tanto que os discípulos, no caminho de Emaús, narrado por Lucas 22, só vai reconhecer Jesus no partir do pão. Porque era algo típico de Jesus. Os outros mestres não faziam isso. Vocês, cada um pega os seus pão, cada um pega o seu bocado. Jesus, ele partia como servo e dava para os seus discípulos. Esse movimento é importante demais no cristianismo. Tanto que quando eles terminam de comer, Jesus fala: Simão, e aí está o primeiro sinal. Porque toda vez que Jesus começava a conversa chamando Pedro de Simão, você vai observar que Jesus estava acenando para uma queda. Quando ele estava bem, Jesus chamava ele de Pedro. No contexto brasileiro, seria como se você chamasse seu filho pelo nome completo: Joana Valentina Barbosa. Pronto. O que foi, papai? Porque Jesus fala: Simão, filho de João. Ainda dá um nome de família. Pedro fala assim: a coisa é séria. A conversa é séria. Aí Jesus faz aquela pergunta para ele: tu me amas? Pedro responde para Jesus de uma forma assim rápida. Talvez assim: vamos encerrar a conversa por aqui? Não quero me expor tanto. Senhor, eu te amo. Passa alguns momentos e vê a mesma pergunta. Simão, do mesmo jeito e no mesmo tom: filho de João, tu me amas? E Pedro, sem entender, ainda responde para Jesus: é, Jesus, eu te amo. E confessa diante dos discípulos. Mas se alguém na sua mesa te perguntar 3 vezes, você se irrita? Porque 2 vezes até passa. Mas a terceira vez, meu irmão, no mesmo tom, do mesmo jeito, e João faz questão de registrar a mesma forma: Simão, filho de João, tu me amas? Aqui Pedro desaba. Porque Pedro lembra quando Jesus o chamou. E o chamou de Simão. E falou: Simão, filho de João, a partir de hoje você será chamado Cefas. Mas é eu que vou mudar o seu nome. E quando Jesus está comunicando isso para Pedro, o que Pedro está entendendo? Ele conhece a minha história. Ele sabe o início. Ele sabe o princípio, não tem como esconder. E Pedro vira para Jesus e fala assim: Senhor, tu sabes todas as coisas. Em outras palavras, eu não quero me expor, eu não posso falar que talvez dentre os 12 discípulos eu sou o pior, porque eu te neguei 3 vezes. Mas não era disso que Jesus estava falando. Pedro estava preocupado com o fracasso. Pedro estava preocupado com a noite fatídica da negação. Mas não é disso que Jesus estava falando. Jesus fala com ele: a missão não mudou. A missão ainda continua a mesma. Eu já esperava que isso acontecesse. Apacenta os meus cordeiros. A confiança é a mesma. A missão é a mesma. O propósito é o mesmo. E Pedro está com aqueles discípulos no caminho de Emaús, que quando interpelado por Jesus o que aconteceu, eles falam:
Não acredito que você é o único judeu que passa por Jerusalém e não sabe de quais notícias. E Jesus meio que para provocar aqueles discípulos perguntou: quais? Quais notícias eu não sei? Eu sei que todas. O problema é que vocês só assistem o Jornal Nacional. O problema é que vocês só estão com a notícia antiga. Eu lhes trago boas novas do Evangelho. Quando Jesus começa a falar para aqueles discípulos e faz uma caminhada, e o texto fala que Jesus vai, inclusive, do Antigo Testamento até os seus tempos. E ainda assim, eles estão meio que com os olhos tapados, assim como Pedro. Eles convidam aquele homem estranho para entrar na sua casa, e no momento de partir o pão, é que seus olhos são abertos, assim como no caso de Pedro. Então, quando Pedro, nesse momento, percebe que não é o passado, ele fala: tu sabes que eu te amo. Como se ele pudesse dizer em outras palavras: eu posso ter errado, eu posso ter caído, mas eu ainda te amo. Percebe que quando Jesus ele olha para Pedro, ele não vê o fracasso de Pedro. Ele sabe que você deve estar pensando: isso é a 10ª vez que eu estou retomando. Já cansei de quantas vezes eu pequei e que prometi que não ia acontecer. E você às vezes parou até de ler a Bíblia. Você talvez tenha deixado de orar, tenha entrado nessa neurose como a de Pedro. Não, mas se eu tiver um confronto, se alguém me confrontar, tá certo, porque eu errei mesmo. Na verdade, eu não quero nem estar no local. A conversa é diferente, a missão é a mesma, nada mudou. O que Jesus está dizendo é: moço, eu conheço a sua história, eu conheço quando eu te chamei, eu sabia que você ia falhar, e não foi por isso que eu te chamei, foi para além disso. Foi para você entender que depois dos fracassos, depois das quedas, se você estiver em Cristo, você consegue retomar. Quando eu leio a história da Bíblia, eu vou ser bem sincero com os irmãos, já para terminar, eu fico apaixonado com a história de Enoque. Apaixonado. Amo a história de Enoque. É uma narrativa curta, mas tão perfeita, que eu falo assim: Deus, não faça como Enoque. Porque a Bíblia diz que Enoque é um homem tão perfeito que Deus olhou para aquele moço e falou assim: ele é até injusto ele estar entre os pecadores, vou tomar ele para si. E levou para si vivo. E não adianta nem você chegar no céu e dizer assim: eu quero me apresentar para Enoque. Você não vai conseguir nem encontrar Enoque, que a Bíblia fala que Deus tomou para si. É uma expressão que no hebraico fala como se ele tivesse se escondido dentro de Deus. Muito profundo isso. Mas eu sei que já não tem mais como ser Enoque pelos meus pecados e pelos meus fracassos. Aí é onde que me vem a figura de Pedro, um homem que pecou, fracassou, mas que se levantou. E se você tiver perdido todo o sermão, eu gostaria que você guardasse apenas uma palavra. E se você tiver guardado essa frase, você vai ter lembrado todo o sermão dessa manhã. Prestem bem atenção, queridos. Ninguém na caminhada cristã vai se perder por ter caído. E eu vou repetir: ninguém nessa caminhada cristã vai se perder por ter caído. Agora, muitos vão se perder por terem caído, ter permanecido caídos. Quando eu olho para a história de Enoque e vejo a perfeição e vejo que já não dá mais, eu falo assim: Senhor, me faça então como Pedro, um homem de recomeços, um homem que precisa de uma segunda chance, uma nova chance. E Jesus dá para ele essa nova chance. E Jesus quer te dar essa nova chance. Amém? Posso fechar os seus olhos? Deixar suas cabeças, fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos diante da tua casa com irmãos tão amados, diante de tantas histórias aqui, Deus, e nós não temos coragem de verbalizar, mas cada um de nós te apresentamos aqui os nossos medos, os nossos traumas, os nossos fracassos, como uma forma de dizer: aqui estamos nós, Deus,
aqui estamos nós, aqui estou eu. Preciso de um Salvador. Eu preciso do Senhor, eu preciso desse encontro. Eu não quero fazer como Judas, que ao invés de ir para a Galileia, vai para a Acéldama. Mas eu quero ser como esses discípulos que foram para a Galileia, onde tudo começou. Pai, isso eu posso encontrar em nós, realmente, homens e mulheres dispostos a recomeçar. Isso eu posso encontrar em nós, homens e mulheres, que apesar dos fracassos e das derrotas, possam erguer a voz e cantar. Nós nos prostramos a Ti, nós nos prostramos diante dos Teus pés, nós nos rendemos, nós nos rendemos, nós nos rendemos. Peço a você encontrar comigo. Eu me prostro a seus pés. Peço a você encontrar comigo. Não consigo sem você. Não consigo sem você. Aqui estou eu mais uma vez, com meus braços bem. Amém? Irmãos, que bênção, que alegria, o pastor Jonas. Eu ficaria horas aqui ouvindo, né? E eu tenho certeza que todos foram abençoados, né? Edificados com esta palavra. Eu já vou adiantar, o pastor Jonas vai estar conosco aqui novamente, dia 4 de outubro. Nós vamos dar início ao mês da reforma, né? Então serão 5 domingos, né? E na verdade nós vamos trocar, né? Vamos fazer intercâmbios, né? Ele vem aqui dia 4 pela manhã e eu vou lá dia 4 à noite. E dia 25, né? Nós vamos lá em Ibirité, né? Ou seja, para também participar dessa comemoração e ao mesmo tempo modificação. Glória a Deus pela vida do pastor Jonas, foi uma bênção, obrigado, né? Eu sei que todos aí foram impactados aí com essa palavra, graças a Deus. Irmãos, antes da gente, né, finalmente isso aqui, né, chamar a Marcinha aqui para fazer a gente vai ter um momento de louvor, que é o momento que a gente faz, em que a gente permite, né, ou seja, que a gente possa participar desse momento de adoração também com as nossas ofertas. Salmo 96, né, 7, no verso 8, diz: Deem ao Senhor, ó família das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor glória devido ao seu nome, e entre nos seus atos também ofertas, né? E é uma oportunidade que a gente oferece ao Senhor também fruto daquilo que Ele nos dá. A gente sempre lembra que isso deve ser feito de coração, né? Ou seja, jamais por pressão. E a mesma mão que coloca também pode retirar. Ou seja, se você, né, precisa, se está passando por algum momento, a gente sabe que tudo que a gente tem que ter para a gente manter esse lugar. Mas nós também queremos conviver e viver, né, ou seja, na vida dos irmãos aqui da comunidade, que eles precisam. Então a gente, além das cestas que a gente acaba fazendo para abençoar algumas famílias e às vezes alguns trabalhos missionários que são feitos lá no norte de Minas, né? Eu estou passando por um momento difícil.
Ou seja, a gente sempre deixa muito aberto. Por mais que às vezes isso possa parecer constrangedor, nunca se sinta constrangido a abrir o seu coração. Preciso, estou passando por um momento, a gente entende que qualquer um de nós está sujeito a essas situações, amém? Então nós vamos orar em nome de Jesus, que esse seja um momento também de alegria, de entrega. Após que os irmãos vão estar ministrando louvor, no momento louvor, você pode ensinar o que faz hoje, de repente seu coração endurecido para essa área, que você possa estar orando, entendendo que nós estamos aí trabalhando também, ou seja, em prol do reino. O pastor Jonas, ele está liderando aí o projeto missionário, lá da Ação Macedônia, que a gente passou aqui o vídeo, compartilhou lá com os irmãos, lá de Angola, recebemos aquela oferta, e graças a Deus, foi 3 vezes o valor que eles precisavam, para a aquisição daquele lote, e assim, Deus dê sabedoria, o pastor João Manuel lá, para eles fazerem da melhor forma, usar os recursos, e eu compartilhei com eles na reunião, a gente estava tendo, que Deus, igual ele sempre fez, escolhe um Davi para enfrentar um Golias, pega lá o exército de milhares lá de Gideão e fala assim, tem muita gente, vamos diminuir, eu quero realmente mostrar milagre que ele tem feito. Usando igrejas pequenas, sem muitos recursos, para abençoar a igreja lá da África. E o que eu compartilhei com o irmão, com o pastor João lá, é que às vezes parece que nós que estamos ajudando por algum recurso, mas eu acho que é o contrário. É eles que estão nos ajudando a ver, ou seja, a nossa participação no reino, a nossa participação como missionários, como igreja, porque às vezes nós estamos acomodados no nosso conforto, e às vezes olhando para lá, Deus está nos tirando de alguma situação para ser bênção. Então, que nós tenhamos sabedoria para administrar os nossos recursos, tudo que vem às nossas mãos, para a glória de Deus. Amém? Deus, obrigado por esta manhã tão abençoada, onde tivemos aqui louvores, oração, palavra que nos trouxe um despertamento da nossa posição. Ó Deus, não de um mero seguidor, não de um admirador, mas um discípulo. E sabemos que, por mais que a gente comece, pare, tente parar, essa intermitência, Pai, nos faz recomeçar no Seu Senhor, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que nós vivemos aqui. Obrigado também pelos nossos talentos recebidos, ó Deus, através da condição que nos dá de saúde, de trabalhos, Deus, de provisão, que nós também podemos participar através das nossas ofertas, através do nosso compromisso com o Senhor, que nós sejamos sábios, entregues, que nós entendamos a nossa caminhada peregrina nessa terra para irmos rumo à nossa cidade celestial, que nós possamos ser luz, ó Deus, ser bênção em nome de Jesus. Receba as nossas ofertas como um ato de amor, como um ato de gratidão, de adoração, Pai. E abençoe a tua igreja, que ela seja próspera nos seus caminhos, nos seus projetos pessoais, familiares, ó Deus, nos seus sonhos e empreendedores, que sejam ricos, ó Deus, na graça do Senhor e sendo ricos na tua graça, Pai, possam abençoar também a outras pessoas, a outras nações, a outras vidas com aquilo que o Senhor tem nos dado. Em nome de Jesus, abençoe este momento, Pai, que nós pedimos.
80. Deixa eu aproveitar aqui, né? Temos que tirar uma foto do pastor Jonas aqui, não estou pedindo lá. Junto com a. Nem gosto de foto. Não gosto de foto? Márcio agora está pegando uma arma ainda. Estou arredando para enquadrar a Márcio, ela arreda a matar. Amém. Pastor Jonas, uma bênção aí nas nossas vidas. Foram abençoados com essa palavra? Amém. Glória a Deus. No final, né, ou seja, nós temos ali um café, um chá, como é de costume, tem uns quitutezinhos lá para. Lembra disso lá? Tô brincando. Tá bom, eu experimentei o café lá, desceu. Mas vamos lá tomar um café, né? Ou seja, segue lá o pastor Jonas também lá nas redes. Não conhecer lá, é só ir lá no nosso grupo, tem lá Talmidim Jonas Barbosa, né? Aí é bom que você fica curioso e sabe o que é Talmidim, que você não é possível não pegar. Amém? Por mais que seja uma semana abençoada na vida de cada um de vocês, tá? Vamos permanecer firmes aí na fé, na oração, em nome de Jesus, aguardando a volta de nosso Senhor. Esqueci o nome do irmão. Jansen. Sanches? Jansen. Chances. Esse nome é daqui? Não, sim. É o nosso, está nos visitando, é uma bênção. Nós também para servir. Amém? Não vai correndo não. A Paula não gosta de tomar ali café não, mas toma lá, tá bom? Irmãos, glória a Deus, né? Vamos terminar aqui. Segue o pastor, tal. Domingo que vem nós teremos ceia. Amém? Então, prepare para este momento. Em nome de Jesus. Estou esquecendo. Não. Amém. Se tiver algum lembrete, eu falo do grupo. Vamos orar? A gente ir embora. Senhor, obrigado por este momento. Obrigado, Deus, por podermos nos reunir como igreja. Sermos edificados, exortados, consolados pela palavra do Senhor às nossas vidas. Obrigado por podermos estar aqui cantar louvores a Ti, termos um momento de oração, termos um momento, ó Deus, de comunhão. Ó Deus, que essa semana, este restante de domingo, seja uma bênção na vida dos Teus filhos. Guarde-nos, ó Pai, segundo a Tua palavra. Santifica-nos, ó Pai. Nós precisamos de Ti. Em nome de Jesus. Abençoe aqueles que não podem ainda estar aqui. Abençoe aqueles que estão passando por um momento de dificuldade na sua saúde. Cure-os, transforme situações. Restaura, Deus. É o que nós te pedimos. Abençoe a vida dos teus filhos. É o que nós pedimos hoje, Senhor. Em nome de Jesus.